TV Diário de Taubaté, a todos os internautas, nossa saudação. Nós estamos aqui recebendo o segundo candidato a vice-prefeito dos 5 que nós temos nesta eleição municipal. E nós estamos recebendo então o candidato a vice-prefeito de Isaac do Carmo, Rubens Fernandes. Rubens Fernandes, quem é Rubens Fernandes? Primeiro, é uma alegria muito grande estar aqui, principalmente com você, Celso, com você, Oswaldo. Para mim é muito importante e uma satisfação muito grande. Sempre revê-lo, né? Pela sua experiência, pela sua competência, tanto sua quanto do Oswaldo. E o Rubens Fernandes é uma pessoa simples, nascida lá em Natividade da Serra, tranquila, calma, uma pessoa bem criada, teve muito berço, né? De famílias tradicionais, da família Fernandes, Freitas Gil, Feliciano e família Inácio, que todo mundo conhece em Natividade, que é a Alves dos Santos. Interessante que eu fazer essa passagem, eu lembrei do meu bisavô, Benedito Alves dos Santos, dito Inácio, um desenvolvimentista para a época de Natividade. Ele levou energia elétrica quando ele fez na fazenda dele uma barragem e criou a usina hidrelétrica lá em Natividade. Aí fez também um asilo, fez a casa paroquial e nunca foi político, nunca foi nada. Eu acho que eu herdei dele essa característica por querer avançar um pouco mais na política. E o Rubens Fernandes tem esse trabalho, esse perfil. Trabalhou na Prefeitura de Taubaté no desenvolvimento industrial, trouxe geração de empregos, de indústria. Trabalhou também em Pindamonhangaba, fez o mesmo papel, o mesmo trabalho. Em Guaratinguetá também, em Ferraz e Vasconcelos. Deus foi muito bom comigo, me deu esse dom e essa qualidade. E eu, como sou temente a Ele, faço com muita honestidade e com muita competência. Ainda falando de Rubens Fernandes, que nosso primeiro bloco nós dedicamos geralmente a conhecer a pessoa, e não ainda o político, tá, e não ainda o candidato. Tá certo. Então, a pessoa, você estudou aonde, desde das suas primeiras letras, onde é que você estudou? Como é que foi sua passagem estudantil? Lembro perfeitamente do meu primeiro professor, de Janir, lá em Natividade da Serra, no grupo Figueira de Toledo. Aliás, foi até bom eu ter dito do meu bisavô, Benedito Alves dos Santos, dito Inácio, que os meus tios herdaram o grupo, porque ele construiu o grupo escolar e cedeu para que o Estado usasse o grupo escolar para a educação. Então eu estudei, comecei no grupo em Natividade da Serra, a gente fizemos a mudança para Quiririm, morei em Quiririm. De Quiririm meu pai veio para Taubaté, e de Taubaté eu estudei no Dom Pereira, terminei o meu primário no Dom Pereira, estudei no ginásio taubatiano, alegria de lembrar do Teodoro Corrêa Sintra, né, que era diretor e proprietário do ginásio taubatiano. Estudei no Estadão, fiz o científico e a escola normal, me formei como professor também. Fiz biologia e educação física. Comecei direito, mas não terminei, porque daí eu me casei. E logo em seguida eu fui para a indústria farmacêutica, para o ramo de vendas. E aí eu cresci nesse ramo e foi uma experiência muito, muito boa na minha vida, principalmente no que se diz respeito a marketing e publicidade, porque a indústria farmacêutica exige muito dos seus vendedores, dos seus publicitários. Me tornei subprefeito de Quiririm, porque junto com o Deminho Canavese nós criamos a festa de Quiririm, que hoje é conhecida. Sob que administração? Salvador Curier, a quem eu devo muito, né? Tenho muito carinho, foi uma pessoa muito especial, que me deu muita oportunidade. E como subprefeito de Quiririm, ele me trouxe para o GEIM, que é o Grupo de Expansão Industrial de Taubaté. E foi no Grupo de Expansão Industrial que eu aprendi essa coisa de fazer e trazer o desenvolvimento, geração de emprego, geração de renda. E por esta oportunidade eu conheci o mundo todo, né? Conheci vários países da Europa, conheci os Estados Unidos, enfim, foi muito importante na minha vida. Fiz isso, como eu disse, em Pindamonhangaba,
em Ferraz de Vasconcelos e em Guaratinguetá. Guaratinguetá foi uma experiência muito interessante também. Tinha um shopping center inacabado, há 13 anos lá no meio da cidade, enfeiando a cidade, e ninguém conseguia resolver aquele problema. Quando o Júnior Filippo me convidou para ser o secretário de desenvolvimento, é questão de seriedade, é questão de oportunidade e de saber enxergar essa oportunidade. A gente conseguiu ver tudo isso e trouxemos o Buriti Shop. Está lá hoje o Buriti Shop, um sucesso para a alegria dos moradores de Guaratinguetá. São realizações que, com muita maturidade, com muita experiência no galgar dessa vida, e que eu agradeço muito a Deus por ter me dado esse dom e o berço, que é muito importante e fundamental na vida da gente. Você falou agora há pouco que você era temente a Deus. É uma colocação que não é muito comum de se escutar. A gente escuta quando você vai a um templo, a uma missa, um culto religioso, enfim. Você falou temente a Deus. Você tem aí um pouquinho de tempo ainda no primeiro bloco para falar da religião, como é a religião na sua vida, como tem sido a religião na sua vida e qual é a sua religião. Pois bem, a minha religião é católica, apostólica romana, mas aprecio todas as outras e respeito. O porquê ser temente a Deus? Até por filosofia de vida, por entender o seguinte, que nós temos os mandamentos, os mandamentos são coisas naturais que existem dentro da gente e a gente não pode sobrepor a elas. Portanto, esta é a questão de ser temente a Deus. Então você tem que ser respeitoso, você tem que ser honesto, você tem que ser dedicado, você tem que ser, enfim, uma pessoa do bem. Isso para mim é ser temente a Deus. Professor Oswaldo, nos próximos 1 minuto e 45 segundos, você pode fazer uma pergunta e ele responder, e aí nós encerraremos o primeiro bloco. A minha pergunta é breve, pergunta, é coisa rápida. Em todas essas passagens suas pelo Vale do Paraíba, e sendo bem claro, você já colocou que é um Vale Paraibano. Nesse primeiro momento, você como vice, o que você acha dessa questão da região metropolitana do Vale do Paraíba? Acho muito interessante e muito bom que isso tenha acontecido no Vale do Paraíba, professor Oswaldo. Tudo por quê? Porque eu acho que nós devemos estar sempre preocupados com a união, nunca com a separação. Quando eu fui subprefeito em Quiririm, queriam a separação de Quiririm. Nunca concordei com isso. Por isso que eu vim para Taubaté, fiquei mais próximo do Salvador e foi uma grande oportunidade, como eu já disse. Porque a união faz a força, nós temos que fazer a união. A partir do momento que você faz uma parceria e você agrega mais pessoas, você está realizando com mais força, com mais energia, com mais potencial, e tudo corre no sentido de dar certo. Quando você passa a ser exclusivista ou tem pensamentos separatistas, isso não é bom, eu acho que não faz bem nem para a sociedade. Então, mas do ponto de vista hoje, então, uma outra pergunta que insere nesse contexto. Entre o global e o local, quais as diferenças e quais as similaridades? Você vai responder essa pergunta no segundo bloco. Estamos encerrando o primeiro bloco. Vocês aguardem, esperem um pouquinho. Daqui a pouco vocês acessam o segundo bloco para ver a continuação da entrevista com o Rubens Fernandes.